No futebol brasileiro, a gente já sabe como a história costuma terminar, né? Pressão por resultado imediato, a memória do torcedor é curta e paciência é um luxo. Um luxo que quase ninguém quer bancar. A corda sempre arrebenta para o lado do técnico. Mas e se um clube gigante, com uma torcida acostumada com títulos, decidisse ir na contramão de tudo isso? Logo num começo de trabalho instável. E se a aposta fosse justamente na paciência? É um cenário quase hipotético, né? Mas aconteceu. Aconteceu. E é exatamente isso que a gente vai investigar hoje. É um caso fascinante sobre os primeiros 40 dias do técnico Luiz Castro no comando do Grêmio. E as nossas fontes detalham não só os números, que a gente vai ver, mas a visão da diretoria e, o que é mais importante, a reação dos líderes do time depois de uma derrota bem dolorida. Exato. E a nossa análise aqui é para tentar decifrar essa anomalia no futebol brasileiro. A gente quer entender a lógica por trás desse apoio todo. Isso é uma convicção real num projeto de longo prazo ou é, sei lá, uma bela jogada de marketing para controlar a narrativa? Vamos mergulhar fundo para entender por que, em vez de crise, o que a gente viu foi um discurso tão afinado de apoio. Ok, então vamos por partes. Para começar, os fatos. O técnico Luiz Castro completou os primeiros 10 jogos dele. Isso. O retrospecto, assim, foram 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. O que matematicamente dá um aproveitamento de 53%. E 53% para um clube do tamanho do Grêmio é um número que, assim, no mínimo faz a gente levantar a sobrancelha, né? Já acende um sinalzinho amarelo. Com certeza. Não é um aproveitamento que enche os olhos. E, historicamente, já seria o suficiente para criar uma pressão bem grande. Mas o que transformou esse sinal amarelo num verdadeiro teste de fogo foi um jogo específico. A derrota para o São Paulo. Exato. A derrota por 2-0 lá no Morumbis. Um clássico, derrota fora de casa, sem marcar gol. Cara, é o roteiro perfeito para o começo de uma turbulência. Exatamente. E é aí que a história foge do roteiro que a gente conhece. Mas antes de entrar na reação do clube, vale a gente entender a peça central disso. O próprio Luiz Castro. O histórico dele em outros clubes, tipo no Botafogo ou mesmo na Europa, já mostrava isso. Essa necessidade de tempo, um começo mais lento, é uma marca do trabalho dele. É uma pergunta-chave e a resposta é um sonoro sim. O trabalho dele no Botafogo é o exemplo mais claro pra gente. O começo lá foi muito turbulento. Resultados ruins, desconfiança. O Castro é conhecido por implementar sistemas de jogo mais complexos, sabe? Baseados em posse de bola, jogo de posição. Não é um ajuste simples. De jeito nenhum. É uma reconstrução de conceitos. Exige que o jogador, desaprenda algumas coisas para assimilar uma linguagem tática nova. A diretoria do Grêmio, quando contratou, com certeza sabia disso. Eles não estavam buscando uma solução rápida, um plug and play. Eles contrataram um arquiteto para um projeto. Entendi. Então, a diretoria sabia que no pacote vinha essa taxa de implementação, digamos assim, o que torna a reação depois do jogo contra o São Paulo ainda mais impressionante. Porque a primeira defesa, a primeira voz que se levantou, não veio de um dirigente. Veio de dentro do vestiário. E veio com muita força. 2 jogadores bem experientes, com peso no elenco, o meia William e o zagueiro Balbuena. Eles foram a público defender o trabalho. E não foi no dia seguinte, foi ali, no calor do momento. A fala do William, segundo as nossas fontes, é muito direta. Ele fala, abre aspas, quando você tem um trabalho novo, às vezes demora um tempo para encaixar. Não é de um dia para o outro. E ele completa. Não é essa derrota hoje que pode querer crucificar ou querer matar algum trabalho. É uma blindagem, né? Total. E o Balbuena vai na mesma linha. E ele usa a palavra que parece ser o mantra desse início de trabalho. Processo. Ele diz, a gente tem 1 mês de trabalho com ele, é um processo, não é de primeira que vai sair o que ele quer. A gente acredita no trabalho que ele tem feito. Ok, são declarações fortes. Mas vamos ser um pouco céticas aqui. Não poderia ser só aquele discurso padrão? O famoso fechado com o treinador, que o jogador sempre fala. O que indica que isso é mais do que só um media training. É uma dúvida justa, mas alguns detalhes fazem a diferença. Primeiro, a proatividade que você citou.
Falar isso logo depois de perder um clássico tem um peso muito maior. E segundo, e mais importante, quem está falando? William Balbuena. Não são garotos, são jogadores veteranos rodados com passagem por seleção. Conquistar o apoio público de líderes assim em 40 dias é um sinal muito forte. Mostra que, mesmo que o time ainda erre em campo, a ideia, o método já foi comprado ali dentro. Faz todo sentido. A gente vê tantos casos em que os medalhões são os primeiros a minar um trabalho novo quando o resultado não aparece. Exato. Aqui parece o contrário e me lembra de outros clubes onde um técnico chega com ideias novas, tem um começo parecido e o que se ouve do elenco é um silêncio total. E esse silêncio vira um vácuo que a imprensa e a torcida preenche com pressão. E aí o trabalho não dura. Perfeito. O silêncio, nesse meio, é quase uma confissão de que algo vai mal. O que o Grêmio fez, através dos jogadores, foi o oposto. Eles preencheram esse espaço com a narrativa de apoio e paciência antes que a narrativa de crise pudesse sequer começar a nascer. É um escudo. Um escudo poderoso. Mas um escudo só com jogadores não segura a onda por muito tempo, né? A pergunta é, a diretoria estava segurando o mesmo escudo ou estava ali nos bastidores só esperando a coisa piorar? E é aí que a história se encaixa perfeitamente. A posição oficial do clube, vinda do vice de futebol Antônio Dutra Júnior, não só repete o discurso dos jogadores, como o amplifica. As fontes dizem que a cúpula avalia o começo do trabalho com, e a palavra que eles usam é essa, compreensão. Compreensão. E, segundo as fontes, a diretoria chegou a dizer que essas oscilações eram esperadas e aceitáveis. Essa é uma declaração muito forte para o futebol brasileiro. Mas, de novo, a pergunta da estética. Isso não é um discurso conveniente para justificar um mau começo e só ganhar tempo? Onde está a prova de que há uma estratégia real? A prova está na justificativa que eles dão. O vice-presidente não diz só "estamos sendo pacientes". Ele explica o porquê. Ele fala, textualmente, em uma mudança tão grande, tanto no elenco quanto nos métodos de treinamento. Ele está sinalizando que o clube não vê isso como uma simples troca de técnico, mas como uma reformulação de filosofia. E o que seriam esses métodos de treinamento tão diferentes? As fontes apontam para uma mudança radical. O Grêmio vinha de um modelo de jogo mais reativo, e a proposta do Castro é de protagonismo, de um jogo posicional que exige uma sincronia de movimentos. Que precisa ser treinada até a exaustão, imagino. Exatamente. É sair do que a gente poderia chamar de improviso organizado para uma partitura tática muito mais rígida, sabe? E isso, por natureza, causa erros no começo, causa desconforto. Ao falar isso, a diretoria está basicamente dizendo: a gente sabe que o time vai errar passes que não errava antes. Isso faz parte do custo de aprendizado da filosofia que nós escolhemos. Então não é só paciência, é uma operação de comunicação muito bem coordenada. Os jogadores não estão só agindo por instinto? Precisamente. Eles estão usando a mesma cartilha da diretoria? E aí está o pulo do gato de toda essa história. A consistência da linguagem é impressionante. William fala em tempo para encaixar. O Balbuena fala em processo. E a diretoria fala em oscilações esperadas por conta de uma mudança grande. Os termos mudam um pouco, mas a mensagem é rigorosamente a mesma. Isso não é coincidência. Não mesmo. Isso é resultado de um alinhamento interno muito forte. Uma narrativa única que foi construída e distribuída em todos os níveis do futebol. O que transforma o que seria uma crise certa, o mais comum, numa demonstração pública de força, de alinhamento. É raríssimo ver isso. Eles basicamente anteciparam a turbulência e construíram um dique de contenção narrativo antes da tempestade. É uma aula de gestão de crise preventiva. Em vez de apagar incêndios, eles certificaram de que o ambiente estava tipo à prova de fogo. Eles estão apostando que a convicção no processo, se for bem comunicada, pode ser mais forte que a pressão por um resultado de um jogo só. É uma aposta alta. Uma aposta alta, mas que pelo menos internamente parece estar funcionando. Então, para a gente amarrar tudo que as fontes nos mostraram, esse começo da era Luiz Castro no Grêmio é um caso de estudo.
É marcado menos pelos 53% de aproveitamento dentro de campo e muito mais pelo 100% de alinhamento no discurso fora dele. Jogadores importantes e a diretoria, de forma pública, coordenada, defendem a mesma tese. As dificuldades de agora são uma etapa necessária e prevista numa reestruturação de filosofia de trabalho. Exato. Isso tudo nos leva a uma questão final, uma provocação para quem nos ouve. As fontes explicam muito bem o porquê da paciência nesses primeiros 40 dias. A lógica está clara. Mas essa paciência estratégica, por mais bem planejada que seja, ela pode ser infinita. Essa é a grande questão, né? Uma coisa é ter paciência em fevereiro, com o campeonato começando. Outra bem diferente é num jogo de mata-mata. Justamente. As fontes citam os próximos desafios. Tem semifinal de Gauchão contra o Juventude, tem jogo pesado pelo Brasileirão contra o Atlético MG. A convicção no processo é um escudo poderoso, claro, mas todo escudo tem um limite de resistência. O futebol, por mais que se planeje o futuro, ainda vive de um presente que bate na porta a cada apito final. Então, a reflexão que fica é: onde que está a linha que separa a convicção no processo da necessidade de resultado que um clube como o Grêmio exige? A aposta no longo prazo é clara, é corajosa, mas até quando ela resiste às urgências do curto prazo?